E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, sempre com a graça do nosso Deus. Espero que seja um momento aqui em que a gente converse sobre uma coisa legal, que é o futebol, embora o Ceará não nos tenha dado, não nos esteja dando tantas alegrias nesses últimos tempos. Mas é assim mesmo que acontece, é assim mesmo que são as coisas no futebol. Elas são cíclicas, elas mudam, né? Eu sou repórter já há algumas décadas e posso dizer para vocês que as coisas elas mudam, elas se alteram, que o tempo faz as coisas mudarem e se diferenciarem. Você pode dizer, mas está demorando muito esse último ciclo, Danilo, mas as coisas são assim mesmo, elas mudam, alteram, mas em algum momento tudo pode, tudo deve, tudo vai voltar ao normal. Bem, falando sobre a equipe do Ceará para esse jogo em Florianópolis contra a equipe do Avaí, o técnico Léo Condé vai ter desfalques importantes, deve ter retornos importantes e, ao mesmo tempo, uma obrigação. O Ceará vem de resultados ruins em sequência, 2 somente já com o Léo Condé como comandante, como técnico. Ele vai fazer sua terceira partida como treinador. Imagina só, 3 derrotas em sequência, seria muito ruim para ele próprio, né? O cara disse uma coisa para o atleta, ele está tentando vender uma verdade. O resultado não acontece, o atleta começa a pensar que aquela verdade não, pode não ser tão verdade assim, por mais que às vezes seja. Existe o fator anímico que o atleta precisa ter. Então o treinador precisa fazer com que seu discurso vire na prática resultado dentro de campo. E eu entendo que é isso que o Léo Condé vai tentar fazer com a equipe do Ceará. Mas também vamos falar um pouco sobre contratações. É verdade, o Ceará está com a janela de transferências nacionais aberta, já deve fazer estreia de novo jogador nessa partida contra o Avaí, já tem mais jogador acertado, tem outros fechando e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Talvez esse seja um bom momento, já sabendo de tudo que a gente vai conversar hoje, e eu amplio isso porque a gente vai conversar também sobre como deve ser esse Ceará diante do Avaí. Tem ausências, tem possível estreia, tem retornos e a gente vai tentar fazer um apanhado de que time o Condé deve colocar em campo para tentar seus primeiros pontos como técnico do Ceará nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se for o caso, se você achar que a gente merece, é hora de você já dar o seu like e continuar vendo o nosso vídeo para a gente conversar sobre o Ceará. Nesta quarta-feira à tarde, comecinho da tarde, os jogadores embarcaram no aeroporto Pinto Martins e nesse embarque deu para perceber algumas questões do time, né? Os jogadores embarcam, você percebe quem embarcou, quem não embarcou, e aí o que terá à disposição, o que não terá o treinador. Quem me acompanha no futebolês deve ter percebido que algumas coisas eu já antecipei. Quem me acompanha também na programação da Jangadeiro Band News FM, porque além da participação no futebolês, tem um bloco diário de esportes nos programas da manhã, e nesse bloco eu trago as informações do Ceará. Então, quem tem me acompanhado já sabe que eu tinha algumas informações sobre quem poderia ir, quem não poderia não ir, quem é que o técnico Léo Condé teria à disposição, quem é que ele poderia não ter à disposição, e essas questões se confirmaram no embarque da delegação alvinegra. O Ceará embarcou sem alguns atletas que alguns a gente já tinha certeza que não iriam. O caso, por exemplo, do Recalde, né? Porque ele foi expulso contra o Paysandu. Então, expulsão gera suspensão. E suspenso, o Recalde ficou fora. O Saulo Mineiro completou a série de 3 cartões amarelos. 3 cartões amarelos, vocês sabem, também gera suspensão. Então, o Saulo Mineiro também fica fora. Agora, outros 2 que eram só suspeitas
por conta dos trabalhos da semana, agora viraram realidade as suas ausências. O Richardson, o volante Richardson, sentiu um desconforto, o departamento médico o avaliou, ele não viajou, certamente ou o desconforto virou lesão ou é um desconforto que não deixa o Richardson ir para a partida. Nós teremos, como sempre acontece, né, um boletim do departamento médico ali 1 hora antes da partida começar. E certamente nesse boletim a gente vai ter o entendimento, a informação do que aconteceu com o Richardson. Mas a princípio, isso que a gente está falando, né? O problema de o atleta sentir um desconforto e ficou fora dessa partida. O Eric Pulga talvez seja a ausência que será a mais sentida, sem dúvida nenhuma. Titular da equipe, o melhor jogador a maior parte do ano. A gente precisa dizer realmente que ele não vive o seu melhor momento na equipe do Ceará, mas é um jogador de quem se espera que a qualquer momento ele possa, num drible, numa ótima jogada, até mesmo num gol, com a velocidade que tem, com a rapidez que tem, resolver o problema. Mas até aqui não tem nessa Série B mostrado a mesma força para resolver problemas do estadual, da Copa do Nordeste. Tem, porém, a qualidade para isso e não se esperava que ele ficasse fora dessa partida. Mas o atleta sentiu uma virose e não viajou com a delegação do Ceará. Então, já temos aí Saulo Mineiro fora dos titulares e também fora o Eric Pulga. E dos jogadores que não são titulares, o Recalde, que entrou na última partida e foi expulso, e o Richardson, que também entrou na última partida e que dessa vez, sentindo desconforto muscular, está fora do jogo. Além disso, quem segue fora da equipe é o atacante Facundo Castro. Ele se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa. Na verdade, ele já se recuperou dessa lesão muscular no adutor, mas ele segue na transição. O jogador passa assim, mais de uma semana se recuperando de alguma lesão, ele perde a sua qualidade física e ele precisa estar fisicamente bem para suportar os treinos e os jogos. E é por isso que o Facundo Castro não viaja, porque ele ainda está no período de melhoria física, na transição, deve voltar a treinar normalmente com o grupo na semana que vem e aí ficar à disposição para os outros jogos, mas por enquanto está fora. Diante dessas ausências, é óbvio que tem que ter mudança também em relação aos atletas que vão para a partida, né? O time precisa ter um banco, precisa ter opções para o técnico Léo Condé e se o Ceará perdeu alguns jogadores, ele também tem que ganhar. Então voltam a ser relacionados o Caio Rafael meio-campista, acredito que ele é uma opção ali que volta a ser relacionado por conta da ausência do Recalde, né? O Recalde é meia, tá fora e tem que ter mais uma opção de meio-campista e o Caio Rafael, que é um jogador da base, está relacionado. Não confundi-lo com o Léo Rafael, que também está relacionado, que também está no grupo, mas o Caio Rafael não tinha sido relacionado para o jogo contra o Paysandu, por isso que eu digo que ele volta a ser relacionado para essa partida. E o David Ricardo, o David recuperado de virose, então volta a ser relacionado para esse jogo. O David Ricardo, ele teve uma concussão contra o Santos, não teve condição de jogar a partida seguinte que o Ceará fez em Belém do Pará, diante do Paysandu. Não foi bem a concussão, ele até voltou a treinar, mas ele teve uma virose, ele se sentiu febril, foi medicado, não teve a condição de viajar, talvez o mesmo caso do Eric Pulga, e por conta disso ficou na capital cearense tratando. Agora recuperado da virose, ele já está em condição de jogar e, portanto, viajou com a delegação, deve inclusive ser titular diante da equipe do Avaí. E relacionado pela primeira vez na equipe do Ceará, o atacante Lucas Rian. O Rian é o atacante que foi contratado nessa janela de transferências nacionais, a segunda janela de transferências nacionais de 2024. Ele estava no Confiança, estava muito bem, considerado o principal atacante da equipe do Confiança. O Confiança, inclusive, sentiu muito pela ausência
do Lucas Rian, mas ele não era da Confiança, era de uma equipe japonesa, o Matsumoto Yamaga, e havia um acordo que se aparecesse um time de Série A ou de Série B interessado no Lucas Rian, o Confiança era obrigado a ceder. Então o Ceará teve interesse, houve a cessão dos direitos, né, federativos que estavam emprestados à equipe do Confiança, e o Ceará acertou tudo com a equipe do Matsumoto Yamaga. Até o final do ano, o Lucas Rian está emprestado ao Ceará e fica no clube, portanto, até o final da temporada 2024 e já deve fazer a sua estreia. Ele está já ambientado com o grupo, apesar de só ter sido anunciada a sua contratação nesta semana. O Lucas Rian está no clube desde a semana passada. Ele chegou na quarta-feira, ele se apresentou ao clube na quinta, ele participou de todos os treinos desde então, inclusive com o Léo Condé, e quando a equipe viajou aqui, os membros do departamento de futebol da comissão técnica permanente ficaram trabalhando com ele, tudo que foi pedido pelo Léo Condé. Nesse início de semana ele já iniciou o trabalho novamente com o Léo Condé, ou seja, não é mais assim uma novidade. O Lucas Rian já está com conhecimento tanto do grupo quanto do treinador, e o Lucas Rian chegou a treinar essa semana algumas vezes no time titular e pode estrear. Se não estrear de início, deve estrear durante a partida contra o Avaí. Tudo vai ficar no que for a pretensão do técnico Léo Condé. Se ele vai querer que o jogador estreie logo de cara ou se vai querer que ele fique como uma opção para a partida. Quais foram os atletas que viajaram? É isso, claro, óbvio que você quer saber quem são os jogadores que viajaram. Viajaram os seguintes atletas: os goleiros Richard, Bruno Ferreira e Maicon Clayton, os laterais Rafael Ramos, Raí Ramos, Matheus Bahia e Paulo Vitor, os zagueiros Ramon, Matheus Felipe, David Ricardo e Lacerda, os volantes Jean Irmer e De Luca, os meias Lourenço, Mugni, Caio Rafael e Léo Rafael, os atacantes de lado Ailon, Lucas Rian e João Vitor. Todo mundo sabe que o Ailon também pode ser centroavante, até jogou assim contra o Paysandu, mas eu coloquei esses como atacantes de lado, porque esses centroavantes de ofício mesmo o Ceará tem o Facundo Barceló e o Kaique como opções para essa partida. Então são esses os 22 atletas que viajaram, que seguiram com a delegação do Ceará para Floripa e que vão estar à disposição. Quem não atuar fica no banco, mas são as opções do técnico do Ceará para essa partida. E aí você pode perguntar, tudo bem, Danilo, são 22 atletas, né? Mas quais serão os titulares para esse confronto? Primeiro, difícil estar na cabeça do Léo Condé, um treinador que chegou agora, a gente não sabe 100% do que ele pensa. E ele tem algumas ausências importantes, mas há uma tendência de que time ele deva colocar para essa partida. E nessa tendência, nos treinos da semana, ele treinou com 3 zagueiros. Então ele deve colocar o Richard no gol. Os 3 zagueiros seriam o Matheus Felipe, o Ramon e o David Ricardo. Matheus Felipe, Ramon e David Ricardo. O meio-campo, que eu vou colocar aqui, começando pela ala direita, com o Rafael Ramos, que parece ter sido a preferência do treinador. O De Luca, o Lourenço, o Mugni como meio-campistas, e pela ala esquerda o Matheus Bahia. E na frente, Ailon ou Lucas Rian, que foi assim nos treinamentos da semana. Às vezes o Ailon, às vezes o Lucas Rian. E houve alguns treinamentos em que ele treinou com 12, com o Ailon e com o Lucas Rian, talvez para entender o que seria melhor ele fazer, talvez prescindir de um dos zagueiros para ter 2 atacantes de lado, ou de um dos jogadores de meio campo. Mas no final das contas parece que a dúvida é essa entre Ailon e Lucas Rian. O centroavante que participou de todos os treinos foi o Facundo Barceló. Lembrem-se
que o Saulo Mineiro está suspenso, completou a série de 3 cartões amarelos. O Barceló, que voltou de contusão contra o Paysandu, jogando os minutos finais, está à disposição e deve ser o titular para essa partida. Portanto, nós temos aí a tendência de time do Ceará, essa aqui: Richard, Matheus Felipe, Ramon e David Ricardo formando o trio de zaga. Rafael Ramos lá na ala direita, aí De Luca, Lourenço e Mugni no miolo ali do meio campo, e na ala esquerda o Matheus Bahia, e na frente Ailon ou Lucas Rian, com uma tendência maior para o Ailon, que está com ritmo de jogo, né? E o Lucas talvez entrando no segundo tempo, se bem que o Lucas está com ritmo de jogo do Confiança, não se perde em, 2 semanas que ele não joga pelo Confiança, mas o Ailon é bem mais conhecido do Condé do que o Lucas Rian, então fica essa dúvida. E o Facundo Barceló sendo o centroavante da equipe, esse deve ser o time do Ceará para essa partida. Houve até, durante a semana, um momento em que o Léo Condé optou por ter no mesmo time os 2 laterais, o Rafael Ramos e o Raí Ramos. Nesse momento, ele jogou num sistema diferente, num 4-4-2, onde o Rafael se juntava ali à defesa, que não tinha o Ramon no time, se juntava à defesa o Rafael, e o Raí se juntava ali ao meio campo. Deu para entender? Você pega esse time que eu passei para você, aí você tira o Ramon do time, coloca o Rafael Ramos mais para trás e joga o Raí Ramos aqui mais para frente. O Matheus Bahia vinha se somar à defesa e o Rafael Ramos seria o lateral mais atrás. O Raí jogaria já numa linha mais à frente, junto com o De Luca, com o Lourenço, com o Mugni. Foi uma opção que o treinador treinou. Não sei se ele vai usar na partida contra a equipe do Avaí não, mas um teste, uma avaliação. Eu gosto muito desses treinadores que não fazem aquele mais do mesmo, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas alterações, sempre a mesma forma de jogar. É claro que para isso você precisa ter opções, né? Adianta você chegar, não, vou fazer diferente e querer colocar um jogador que não tem característica para fazer determinada função. Mas quando o treinador faz isso, utilizando uma atleta que tem uma característica de jogar pela lateral, que pode jogar como ala, e pode utilizar 2 jogadores ali para talvez fazer jogadas ofensivas, para talvez defensivamente ser mais forte quando tiver uma marcação por aquele lado, eu acho legal, eu acho interessante, eu entendo que é disso que o futebol é feito. Essas são as surpresas do futebol, que trazem muitas vezes, quando o treinador sabe o que está fazendo, e eu entendo que o Léo deve saber o que está fazendo, traz bons resultados. Mas como eu disse, foi só um teste, foi só uma avaliação, não é uma coisa que dá pra gente dizer que vai ser assim. A tendência natural maior é do time que a gente passou anteriormente, com Richard, com o Matheus, o Ramon e o David Ricardo, com o Rafael Ramos, o De Luca, o Lourenço, o Mugni e o Matheus Bahia, com Ailon ou o Lucas Rian, mas o Facundo Barceló garantido como centroavante da equipe. Vamos falar de contratações? Pois é. Vocês nem gostam, né, de falar de contratações? Pois é. O Ceará anunciou oficialmente essa semana apenas a sua primeira contratação, que foi o Lucas Rian. O Ceará pretende contratar 2 atacantes de lado, ou seja, tem espaço aí para a contratação de mais um atacante de lado, né? O pessoal tem me falado muito do Guilherme Pato, jogador do Figueirense, que tem ido muito bem nessa temporada. Mas as informações lá de Santa Catarina, e assim que eu soube dessa possibilidade, procurei meus amigos de lá, são de que há muitos times interessados, inclusive sondagens da Série A e de outros times da Série B. Então é uma concorrência grande, é uma concorrência forte. Se esses times da Série A deixarem a sondagem para irem para a via de fato, para buscar a contratação, é difícil concorrer com um time que está na Série A, porque as cotas dos times de Série A são bem diferentes das cotas dos times de Série B. Contudo, é bom jogador. E eu soube realmente que o Ceará tem interesse. Há pessoas no clube que se mostraram interessadas nesse jogador. Então, fica aí algo que não dá para
descartar totalmente, mas que é muito difícil diante de vários clubes interessados nesse atacante, nesse atleta. Bem, o Lucas Rian foi o cara anunciado. E ontem, no Futebolês, eu trouxe a informação de que o Ceará deve contratar o volante Andrei. Está tudo certo entre Ceará, Andrei e Coritiba para o volante ser jogador do Ceará até o final da temporada. Ele viria por empréstimo até o final do ano e o Ceará teria a condição, talvez até, de comprar os seus direitos no final da temporada. O Andrei tem 26 anos, lembro dele bem no Vasco, lembro dele no começo bom também no Coritiba, mas ele teve um problema de ligamento cruzado do joelho. Quando voltou, teve poucas oportunidades de jogar, inclusive na Série B ele jogou apenas alguns minutos, mas é um jogador que tem uma qualidade, não é velho, é um atleta de apenas 26 anos. Em algum momento, pela qualidade técnica que eu já vi, ele deve se recuperar na carreira e, por que não, isso acontecer na equipe do Ceará. O Ceará está precisando de bons jogadores e está tentando aí fechar, né? Porque acertou, mas está tentando assinar nas próximas horas com o volante de 26 anos, o Andrei, já liberado pelo Coritiba, e também já a parte financeira com o Andrei já conversada, então deve ser mesmo jogador do Ceará. O que o Ceará ainda contrata? O Ceará, se fechar com o Andrei, ele fecha com o volante e o atacante, um dos atacantes, o Lucas Rian. O Ceará, a princípio, tinha interesse em 5 contratações: um zagueiro, um volante, um meia, 2 atacantes pelo lado. Fechando com o Andrei, ele teria o volante. O Lucas Rian, ele tem o atacante. Então faltariam um zagueiro, um meia e um atacante de lado. Não quer dizer que o Ceará possa contratar mais do que essas posições, mas essas são as carências, as necessidades básicas do elenco. Então o Ceará vai fechar aqui com essas carências e nada impede que, havendo alguma oportunidade de mercado, de bom jogador para qualquer setor, o clube também possa efetuar mais alguma contratação. Essa é uma coisa que está sempre aberta em qualquer clube de futebol. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, são essas as carências eventuais que estão sendo vistas hoje, as necessidades. É para esses setores que o Ceará está negociando. Pelas informações que eu obtenho, o Ceará está negociando com jogadores de todas essas posições. Por exemplo, quer um zagueiro? Tem zagueiro negociando. Quero meia? Tem meia negociando. Atacante, o outro atacante de lado? Tem um atacante de lado também em negociação. Tá tudo certo com o Andrei, mas se algo não der certo, o Ceará tem já um outro nome para aquele setor, porque o clube não pode ficar parado e tem que buscar opções para esses setores para tentar efetivamente contratar os jogadores que são importantes para terminar bem essa temporada 2024. Então é isso, galera, é aguardar o que vai vir, e sempre acontecendo alguma informação, a gente obviamente traz para vocês as notícias e tenta buscar aí todos os detalhes possíveis, que é o que a gente tenta fazer, trazendo essas notícias do porquê delas acontecerem e de como elas têm acontecido, para que você que acompanha a gente fique sempre muito bem informado. Lembre-se que há um Criador, lembre-se que há um Salvador, lembrem-se que isso pode fazer toda a diferença nessa vida que a gente vive aqui, mas principalmente na outra. Um abraço, galera. A gente se encontra no Futebolês todo dia, 5 da tarde. Tem na Jangadeiro Band News FM em 101,7 e com transmissão no YouTube. E todo dia também tem Futebolês na TV Jangadeiro, a partir das 7h15 da noite, com todas as informações do nosso esporte. E o Instagram do Futebolês está aí, olha, recheado de notícias. Muitas delas somos nós, né? Eu, os outros repórteres do Futebolês, que estamos ali trazendo as informações, normalmente as informações do Ceará. Estou trazendo para vocês, tento trazer
com a maior rapidez possível, desde que a veracidade seja confirmada. Eu gosto de ser rápido, mas melhor do que ser rápido é ser preciso. Então, acompanhem sempre as redes sociais do Futebolês para vocês terem todo o conteúdo com informações que a gente tenta garantir a seriedade e a veracidade. Um abraço, galera. É muito bom contar com todos vocês. Se acharem que o vídeo é digno, deixem o seu like. Se acharem que o canal é digno, inscrevam-se no nosso canal. Se achar que tem alguma coisa faltando, o que merece algum tipo de elogio, os nossos comentários estão abertos aí para que você possa fazer isso. Eu agradeço demais contar com a audiência de todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser. Valeu!